Olá, olá, olá. Segundo episódio do Rabiscos começando aqui. Jéssica Balbino, tudo bem? Tudo bem, e aí? Você ficou feliz com o primeiro episódio? Eu fiquei muito feliz com o primeiro episódio do Rabiscos e aí eu tava ansiosa pra gravar o próximo. Eu estou animadíssimo com o Rabiscos. Eu percebi, mas... Falo disso 90% do dia. Ele fala disso comigo o tempo todo, assim, a gente nem consegue mais falar de outras coisas. Mas você sabe que é legal esse negócio de podcast? Que você... É muito diferente do vídeo, porque quando eu tô ouvindo podcast, eu coloco o fone e desligo de tudo. E você presta uma atenção muito diferente do vídeo, que tem uma série de elementos para você ver lá na tela, você repara do jeito que a pessoa fala, o que ela tá vestindo, enfim, as coisas visuais, né? Eu achei muito legal o podcast com essa pegada, assim, a gente consegue aprimorar mais. E hoje a gente tá tomando um chopp aqui. Hoje a gente tá tomando um chopp aqui no Estúdio Rock. Quem não conhece e é de Poços de Caldas e ou região, venham conhecer, porque é um lugar muito legal. Eu tô preocupada, inclusive, com o nosso vício de gravar podcast, porque a gente vai ter que gravar muitas vezes e vai ter que continuar bebendo chopp toda vez que a gente vier aqui. Vai esquentar. Então, verdade, assim, estamos num período que tá frio, mas a hora que fizer calor, ferrou. Mas vamos falar de literatura? Vamos. Que é a pegada também do podcast. Mas chopp tem tudo a ver com literatura. É, claro que é. A gente fala mais sobre literatura quando tá tomando chopp. Já vou até fazer aqui um merchan de um escritor, que é um escritor português, o Afonso Cruz, que ele tem um livro que chama Jesus Cristo Bebia Cerveja, e aí tem muito a ver com essa história da literatura e do chopp. Inclusive, eu tenho um projeto também com um amigo meu, jornalista, o Rodrigo Casarim, que escreve pro UOL, de fazer um ciclo literário com cerveja e literatura. A gente tá bolando isso. Eu tô muito dentro, viu? Conte comigo. A gente vai incluir todo mundo, assim, inclusive a gente quer locais para realizar o projeto, então se alguém estiver ouvindo algum SESC, alguma unidade de cultura e que tenha uma verba disponível pra gente poder remunerar os autores e servir um chopp, vai ser legal. E chopp também, se alguém estiver ouvindo, alô Gorilas, alô Kremer, alô Gonçalves, manda chopp pra gente. Tô falando que café, que é da literatura do chopp, pede mais, né? Sim, a gente quer tudo. E aí, Jéssica, o que você está lendo? Continuou lendo o livro da semana passada ou mudou o diário? Na verdade, eu não tive tempo, né, de ler. Então, eu continuo com o livro da Carol Ben-Simon. Mas ontem eu recebi alguns que eu peguei pro curso, que é o curso de Meu Corpo, Minha Biografia. Ah, tá chegando a data, né? Sim, sim. E aí, eu tô lendo, eu peguei um da Tati Machado, que são 100 dicas para amar o seu corpo. E é bem legal, assim. É um livro curto. Acho que para quem é adolescente, sofre muito bullying, sofre muito com questões ligadas à pressão estética, não só mulheres, mas homens, enfim, todo mundo que sofre com a pressão estética. É um livro bem legal. Bacana. Eu terminei de ler Minha Vida Fora dos Trilhos e comecei a ler o livro a biografia do Slash, do Anthony Bozza, que escreveu. Comecei agora, tô no comecinho, mas já tô curtindo pra caramba já. Eu gosto muito de biografia, né? Eu leio muita biografia. Eu tô na fila já pra você me emprestar, porque eu adoro biografia de músicos. Esse livro eu até peguei emprestado de uma amiga minha, da Lorena, você conhece. Ela me emprestou esse livro, eu comecei a ler e, uma leitura que flui super, e eu gosto dessas biografias de pessoas meio malucas que a gente vê... Você já leu a do Anthony Kiedis? Não, que é o vocalista do Red Hot Chili Peppers. Ela foi reeditada e é muito legal. É uma excelente biografia, vale a pena. Eu li o do Eric Clapton, que eu gostei muito, a autobiografia. Eu li do Neil Young. Eu li do Rolling Stones lá, do Kate Richard. Sim. E tô lendo agora do Slash, é muito Eu bom. li de músicos, eu li do Michael Jackson, que é bem legal. Eu ganhei numa promoção de um portal que tinha. Li a do Bob Marley, que eu acho que eu preciso inclusive reler, porque é bem maravilhosa. E li a do Anthony Kiedis, que eu tô lembrando agora. Legal. Talvez eu tenha lido outras, também. Mas... Acho que de música eu devo ter lido mais, mas eu não lembro de cabeça. Li do... Você leu do Belchior. Belchior. Li o do Body Borders Blues, que é a história do blues também, é uma biografia também. Uma que depois eu quero ler também. O trompetista é muito legal. Biografias são boas, né? São muito boas. Aliás, eu queria te perguntar, como é que você arruma tempo pra ler? Porque eu tô com essa dificuldade. E geralmente é à noite, assim. Eu vou pra casa, ou quando eu não tô escrevendo, porque quando eu tô escrevendo algum livro, aí eu tiro tempo, eu leio menos. Uma pra não influenciar tanto a escrita, aí quando não é...
É leitura, só que sua vida é muito mais louca que a minha. Às vezes eu acho que não, porque você também tá sempre viajando. É verdade. Agora tem os audiobooks, dá pra ficar ouvindo os audiobooks. É uma pra ouvir no carro, mas você sabe que antes dos podcasts, assim, de ser uma coisa mais comum, eu ouvia muita entrevista, né? Então eu pegava entrevista no YouTube ou mesa literária e eu fico ouvindo no carro, tipo, eu baixo e fico ouvindo, tipo, eu ponho no MP3, olha que manobra pra poder ficar ouvindo e passa mais rápido, né? Já é uma coisa que eu gosto bastante. Pra trabalhar também, eu deixo rolando no YouTube alguma mesa literária, algum debate e vou trabalhando. Então, na real, eu acabo nem vendo os vídeos, mas eu ouço muito o que é dito, assim, então mesmo eu gosto. Que não preste atenção o tempo todo, quando desliga um pouco, tá rodando lá, vai absorvendo por osmose. Temos uma bomba literária essa semana, que foi a indicação da Conceição Evaristo para a Academia Brasileira de Letras. Indicada, foi uma auto-indicação, né? Ela mesma foi lá e falou, eu vou peitar esse clubinho branco e hétero aqui, masculino, e claro que temos mulheres também, mas poucos, acho que a Lídia Fagundes Telles atual, né? Sim. Não sei se tem mais mulheres na academia atualmente. Eu acho que tem, mas são poucas. Assim, foi legal, eu acho que a Conceição Evaristo, ela quis provocar mesmo, eu acho que ela conseguiu, chamou atenção, chamou os holofotes para ela, né? Ela não foi eleita, né? Ela teve um voto. Foi o Cacá Diegues, cineasta que foi eleita, que teve, eu acho que 20 e poucos votos, 22 votos. E o que você acha do geral? Assim, você acha que a Academia Brasileira de Letras merecia a Conceição Evaristo, igual o Dodô Azevedo acho que falou no G1 até? Hoje, na verdade, eu dei uma entrevista para o jornal O Tempo falando sobre isso, o que a Academia perde, né, sem a Conceição. E aí eu acho que aquele artigo do Dodô Azevedo para o G1 foi muito pertinente, eu gostei bastante, até porque foi escrito por um homem. E o que mais me deixou... Desculpa, o que mais me deixou triste nessa situação toda foi ela ter tido um voto só. Mas e aí reflete essa academia que você falou, que é uma academia branca, de homens privilegiados e que se revela, né? E não faz questão nenhuma de esconder isso, machista e racista, né? Uhum. E ela não bajulou ninguém, porque é engraçado, porque o Intercept fez uma matéria legal pra caramba sobre a indicação dela, mostrando um pouco dos bastidores. Eu vi em outros sites também, um pouco dos bastidores quando você é indicado. Você tem que frequentar os clubinhos, ir nos chás, convencer as pessoas, né? Porque a gente sabe que não é uma academia totalmente literária na sua excelência, né? Nós temos políticos lá, né? De renome, o Sarney, o Fernando Henrique Cardoso. Mas que fique claro que o Fernando Henrique, guardadas, né, enfim, todas as desavenças partidárias, é um intelectual. É um intelectual de verdade. De verdade. Ele é um professor, ele escreve bem, ele é um intelectual. Diferente do Sarney. E aí, respondendo a pergunta, quem perde é a academia. Uma academia que elege Sarney e não elege Conceição, não merece a Conceição. Não merece o que está sendo feito na literatura. Eu também. Eu acho que acaba sendo motivo de chacota, porque o Dodô também fala, acho que ele que fala que é só lembrado nas mortes, né? Quando a pessoa morre. Porque ia ser muito simbólico se a academia enfrentasse isso, passasse por cima dessa bajulação toda, porque era uma cadeia do Castro Alves, né? Sim, eu acho que seria importante, na verdade, que a academia reconhecesse, né, que a Conceição estivesse lá, até para trazer essa diversidade de que é composto o Brasil, de que é composto o mundo, né? Porque ali é só um recorte, e é exatamente esse recorte racista e machista que pauta toda a sociedade. A Conceição ali traria isso tudo. E aí, esse artigo do Dodô fala justamente disso, que ela é movimento, que ela não é de ficar tomando chás. E aí uma escritora, que até uma amiga minha, a Jari Arraes, ela brincou, ela falou assim, vocês têm que parar de ficar falando que na academia eles tomam chá, porque eu acho que as pessoas que realmente tomam chá e gostam de chá, ficam sentidas, não deixa eu falar desse jeito do chá. Então, assim, respeito ao chá, gente, né? Enfim, eu realmente acho que a academia não merecia, mas eu ficaria feliz, assim, pelo simbolismo também. Pelo simbolismo e pelo movimento de sair desse lugar comum que se está, né? Desse lugar de sempre as mesmas pessoas, os mesmos assuntos, e aí isso revela essa falta de disposição em reconhecer, né? Em mudar, em agregar, em trazer outras pessoas, mas isso é muito inerente, né? Tiveram até uns imortais que falaram assim,
ela fez do jeito errado, tem um caminho natural, como se ela tivesse preocupada com entrar na academia. Eu acho que ela tá muito mais preocupada em provocar. Eu acho que foi uma afronta, né, feita de uma maneira bem justa também, porque acho que a Conceição, e ela mesma fala, ela demorou muito para ser reconhecida enquanto escritora, né, e ela tem uma obra muito vasta, ela escreve muito bem, ela é uma intelectual, né, porque a gente fala muito isso de homens, ela é mestre, mas doutora, não fala isso de mulheres, ela é uma intelectual, também, ela criou o termo escrevivência, que assim, acho que pauta muito do que a gente faz hoje, inclusive eu uso isso na minha dissertação, então eu acho que ela é uma intelectual e ela merecia muito ser reconhecida por isso. Ela demorou para ser uma escritora que é homenageada, uma escritora que é reconhecida, que é lida, que tem os livros reeditados, mas que bom que isso ainda aconteceu em vida, porque com muitos acontece só depois que morre. Apesar dela ter publicado meio tarde, né? Mais tarde, de 90, eu acho. E realmente, eu acho que isso aí vale a pena não esperar ela passar, ela morrer. E é uma literatura de muita expressão, né? Mas eu fiquei muito feliz esse ano na Flip, por exemplo, porque ano passado a Conceição esteve numa das mesas, né, da tenda principal, convidada da programação oficial, e esse ano ela estava na programação paralela em várias atividades. E ela ia fazer uma mesa com o Freixo numa das casas onde eu estava acompanhando uma mesa que a Gisele, curadora do Flipostos, aqui de Poços, participava. E a casa era uma casa muito pequena, porque as casas em Paraty não são grandes espaços, mas ocorrem os eventos. E o pessoal começou a chegar 2 horas antes da palestra da Conceição para poder assisti-la. E isso aconteceu em todas as casas onde ela foi, todos os lugares. As pessoas ansiavam muito por ela, o que é muito legal, o que é muito bonito e o que mostra que, diferente da academia, o que acontece na rua, o que acontece num grande evento literário as pessoas querem ouvir o que a Conceição tem para falar, querem estar perto dela. O público reconhece ela. Acho que em 2015, quando ela ganhou o Jabuti de contos e crônicas, né, com Olhos d'Água, eu acho que foi um chamariz muito forte para ela também, né? Apesar dos prêmios eu ver com certa ressalva, eu acho que, de certa forma, deixa notório. Igual a Hilda Hilst na Flip esse ano. Voltou-se a falar muito forte, né, Hilda Hilst? Eu fico muito feliz, porque ela não é uma literatura rasa, é uma literatura profunda, e o mesmo jeito acontece com a Conceição Evaristo. As pessoas passaram a procurar quem é a negra que quer entrar na Casa Negra do Machado de Assis, né? Sim. Criado por um negro, né? Que hoje não tem nada de negro, né? Hoje é uma casa branca. Sim. E você falou até do termo que ela criou, né? Da escrevivência. Né? Para o pessoal que está ouvindo, até anotei aqui a frase famosa dela que fala que a nossa escrevivência não pode ser lida como histórias para ninar-os da casa grande, e sim para incomodá-los em seus sonhos injustos. A sensibilidade da Conceição me toca muito, porque eu acho que ela é uma escritora que não preocupa muito com aonde chegar com a literatura. Ela se preocupa em fazer uma literatura tocante que chega por si só nos lugares. Eu acho que é muito mais sincero quando é assim. Você não se preocupa com o destino do seu livro, você se preocupa com a verdade do seu livro, e o destino é uma coisa consequente que pode tocar lá na frente. Então eu acho que ela tem muito isso, e eu sou fã pra caramba. Agora, até puxando um gancho aqui, a gente sempre conversou sobre isso uma vez, mas até lá em casa a gente conversou bastante, eu, você, o Marcelino, o Chico, foi o Chico Lopes, o Marcelino Freire, foi um encontro bem legal, que a gente tem o jantar comunista, né? Vamos explicar para quem tá ouvindo a gente. Uma vez por mês, pelo menos, a gente faz um jantar que a gente batizou de jantar comunista, né? Assim, e é muito legal porque só vão escritores, né? E pessoas ligadas a comunismo, brincadeira. Então, assim, é secreto. Todo mundo de vermelho. Vai todo mundo de vermelho, a gente jura a bandeira de Cuba. É brincadeira. Tem a bandeira do Karl Marx. Tem uma foice e um martelo e a gente discute o capital. Claro que não, né? Mas assim, são jantares muito legais, né? E são momentos muito agradáveis. Muito bom. Vai o Chico Lopes e a esposa dele, vai a Marília, uma amiga nossa, e esse dia teve o Marcelino, a Mariana. E o Marcelino foi, o Daniel, que também é nosso o Daniel amigo, Luz, colega aí da literatura. Jornalista também. E a gente divagou muito essa vez sobre as academias, o que representa as academias, porque nós temos uma academia aqui em Poços, a Academia Poços de Letras, nós fazemos parte, eu e você, e muitas cidades têm, né? E a gente começou a questionar isso, qual que é a função das academias, para que servem as academias, né? Que força que é isso? Uma coisa de status, é uma coisa para mostrar?
ou às vezes os verdadeiros escritores não estão nem aí para a academia, estão nas ruas, estão na periferia, porque eu acho que a poesia está na rua, eu acho que a literatura é a literatura marginal, é a literatura que não precisa de meios, não precisa de forma, é aquela literatura que acontece, né? Eu sou bem radical quanto a isso, e eu sou a favor da literatura popular também. Eu não sou um xiita contra a literatura clássica, arcaica, não. Mas eu sou a favor daquela literatura que une, que aproxima. Como que você enxerga isso dentro disso que a gente está falando, a força assim, das academias? Eu não gosto de academia, nenhuma delas, né? Nem para malhar. E nem brincadeira. Mas não é que eu não gosto. Mas assim, eu tenho ressalvas com academias, todas elas, quaisquer que sejam. Justamente por isso, porque eu acho que está muito além daquilo que a gente entende. E aí eu acho que hoje, né, pensando em 2018, falando das academias, tanto da academia da universidade quanto de uma academia de letras, são coisas que conferem status, são coisas que te diferenciam do ponto de vista social, do ponto de vista de classe, e aí eu fico me perguntando por que isso? Porque assim, não existe uma curadoria na escolha dos membros, né? Se existisse, a Conceição estaria lá hoje, né? Ela teria sido eleita. Não existe uma curadoria do ponto de vista, tipo, o que essa pessoa faz pela literatura, o que ela representa dentro da literatura, ainda que ela não escreva, ainda que ela não tenha um livro publicado, mas também que tenha. Isso não acontece, não é na academia esta ou aquela, eu acho que são todas as academias. E aí eu não entendo real qual que é o objetivo, se é discutir literatura, se é tomar chá e fumar e falar de poesia, se é fazer sarau, se é promover a literatura, se é incentivar a literatura de alguma maneira, se é ser alguma coisa que é propulsora em relação à literatura. Realmente, assim, para mim não faz sentido ela existir, pelo menos não no formato como ela existe, porque realmente é só para conferir um status e para te diferenciar, né? Tipo, você tá na academia, você tem uma cadeira, você tem um título, mas assim, acho super simbólico, no geral isso tem um custo pro autor e pro escritor, que não se sabe, enfim, no que aquilo é gasto, e não vejo muito sentido. Eu vejo tantas outras iniciativas de pessoas que não são reconhecidas nem pela crítica, nem pelo cânone da academia universitária, enfim, e nem pela academia de letras. Então, enfim, não vejo muito sentido. Ainda que eu seja membro de uma academia. Nós somos membros aqui. E assim, é muito político eu ser membro de uma academia, porque eu trabalho com literatura marginal e periférica, porque eu pedi para mudar o nome, né? O meu patrono seria Érico Veríssimo, não tenho nada contra, gosto, porém eu acho que uma mulher, dado o meu trabalho, me representaria mais, e aí como havia essa possibilidade, a minha cadeira é a cadeira Carolina Maria de Jesus, e eu espero que permaneça assim por muito tempo, enfim, até depois que eu não estiver mais aqui, mas eu espero que essa cadeira ainda exista na Academia Poços Caldenses de Letras, e ocupo essa cadeira politicamente porque eu acho que a literatura tem que ser viva, e eu acho que a gente traz esse frescor para ela, né? Tanto eu como você, a gente é mais jovem, a gente tá mais circulando e traz isso. Tem a Gisele também, que faz o festival, parte. Enfim, que é bem bacana. Eu acho que eu vejo da mesma forma que você, no sentido da inutilidade, assim. Eu acho que as academias hoje, elas mais afastam um pouco o público do que atraem, né? A Academia de Poços, ainda que é uma academia pequena, na cidade pequena, ainda consegue promover um sarau, ainda é um pouco inclusiva, né? Sim. A gente, tanto que nós dois, quando a gente recebeu o convite para entrar na academia, a gente conversou muito, né? Sim, a gente teve essa dúvida, entrar ou não entrar, vale a pena? Ou tentar fazer a diferença do que a gente faz. Mas eu acho que tudo que separa, tudo que segrega, a gente tem que ver com outros olhos, a gente tem que ser um pouco mais crítico, porque já está tão difícil a gente falar de literatura, viver de literatura, e se você começar a trazer a literatura para um campo muito culto, para um campo muito intelectualizado, onde não posso popularizar isso, não pode ser escrito poesia assim, às vezes tem alguém, eu escrevo poesias curtas, às vezes eu vejo alguém escrevendo uma poesia curtinha e alguém criticando, isso não é um haikai e tal. Eu não sei, a qualidade não está na forma, não está na métrica. Então, quando eu vejo meus colegas acadêmicos, os confrades, as confreiras discutindo isso também, ou eu leio matérias, eu falo,
é tão inútil tudo isso, é tão desnecessário, não precisa disso para ter literatura. Mas sabe, você falou uma coisa que eu gosto bastante, que você falou que a literatura é o que acontece. E aí eu tô até repetindo porque eu quero gravar isso em algum momento, porque eu acho isso muito legal. E eu concordo muito com isso. Eu acho que literatura é o que te toca, é o que acontece, é o que você sente, é o que te faz vivo. A gente falou da Campilho aqui no primeiro podcast. Ela Podemos falar da Campilho todos os episódios. A gente vai falar todos os episódios. Vai dedicar tudo pra você, Matilde, nos ouça. Um dia você vai nos ouvir. Um dia você vai nos ouvir e vai saber que a gente te dedica. E aí se quiser participar, pode por ligar para nós. Por favor, a gente te liga também, não tem problema. E eu acho que é isso, acho que ela fala que a arte salva o minuto, né? E eu acho que a literatura salva esses minutos também. E o que eu percebo? Que muitas vezes a literatura é um mecanismo de exclusão. Haja vista que a população mais pobre, a população negra, a população que foi escravizada, não tinha acesso ao estudo. O estudo sempre foi destinado e designado para uma classe mais alta da sociedade, separando ela em melhor e em mais abastada, e em a classe que poderia mandar, que poderia subjugar, que poderia contratar serviços. E aí isso torna-se um diferencial. Então tem gente, que eu já vi isso acontecer muitas vezes, que fala com muita hipocrisia assim, porque a literatura tem que ser para todo mundo, mas o Flipossos não pode trazer o Valcir Carrasco, porque pra quê? Imagina, isso não é literatura. Não. Primeiro, ele é um autor infantil, ele é um autor que tem livros também para o público adulto, ele é um autor de novelas. Ele faz releituras de obras clássicas. Ele faz releituras também de obras clássicas, ele é um autor, e assim, não tô nem aqui para defender o Valcir Carrasco, mas eu acho assim, se você pensa que um festival literário não pode trazer fulano ou ciclano, não pode trazer Y ou X, se você é a favor da popularização da literatura, você se difere quando você coloca isso. Você fala que tem que ser para todo mundo, mas você se sente superior e se sente melhor porque você e seu grupo seleto de amigos leem coisas que não estão ali no mainstream literário, coisas que não são popularizadas. Aí você renega tudo que é pop, né? Você quer ser tão alternativo que tudo que é popular você fala, não, é popular, pra mim não presta. E passa a criticar o público. Passa a criticar o público. Você tava lá na palestra da Monja Coen, então você não é um literato, você não é intelectual, você não tem direito de compartilhar comigo que leio clássicos. E que é uma grande bobagem, porque eu posso gostar da Monja e eu posso gostar de literatura clássica. E isso não faz ninguém melhor ou pior do que ninguém. Mas ainda a gente guarda tanto resquício de escravidão, tanto resquício, né, enfim, dessa sociedade como ela é, e isso é uma coisa do capital também, que a gente acha que a gente é melhor porque lê mais, e isso nos coloca acima das pessoas que não leem. Não coloca, eu ler um grande clássico não me coloca acima da pessoa que só lê a poesia do Instagram curta de 3 linhas, e que pode ser ou não um haikai, e se não for, mas se aquilo tocar a pessoa, boa, né, é uma porta de entrada para outras drogas. Tá feita, né? É verdade, porque você fala de literatura, a Carolina Maria de Jesus com Quarto de Despejo, escrito todo errado, gramaticalmente falando, né? E escrito todo correto, sensivelmente falando, humanamente falando. Nunca vi tanta verdade num livro igual o vídeo da Carolina. E dentro desse universo, se você olhar esse livro e falar que não é literatura porque ele está escrito errado, porque o editor decidiu manter o tal modo como ela escreveu, você, pra mim, é uma pessoa que não sabe de nada de mundo. Vai me desculpar, é um arrogante que está se julgando melhor do que os outros. Porque o leitor, a gente não pode subestimar o leitor. E o leitor vai ficando exigente. Então, às vezes, o cara nunca leu nada da vida, vai ler um livro de autoajuda, né? Hoje nós temos best-sellers de autoajuda, né? Augusto Cury, por exemplo, é o cara mais lido hoje no Brasil. Eventualmente, a pessoa vai começar a ler um romance do Augusto Cury, por exemplo, e muitas pessoas criticam, e eu volto a falar, eu gosto dessas pessoas também que vendem, eu acho que são válidas também. Não é o livro que eu compro, mas é um livro que está aí, eu acho que a gente não pode renegá-lo, né? Então, às vezes a pessoa vai ler um romance do Augusto Cury, ela vai querer ler um romance diferente daquele lá. Aí vai ler um popzinho, um livro que está vendendo. Os livros da Jojo Moyes, né, que ela escreve. Sim. Começa a ler um John Green, por exemplo, que é uma literatura para o jovem adulto, né, que é um termo que está na moda. O YA, né, Young Adult. E eu vi já isso com pessoas próximas a mim, com parentes, que começaram a ler esses livros. Daqui a um ano já está lendo coisa muito mais profunda, porque ele mesmo já quer aprofundar, ele
Já quer ler, depois de um ano, já quer ler um Dostoiévski. Mas é o que eu tô falando, eu tô aqui, eu comecei lendo, tipo, eu lia vários livros que caíam na minha mão, porque eu não tinha dinheiro pra comprar livro, e aí eu lia tudo que me emprestavam, e aí no meio disso eu comecei a ler Paulo Coelho, e eu achei legal, e eu li Paulo Coelho durante muito tempo, que é rechaçado pela crítica, pela academia, por tudo, embora ele seja membro da academia da ABL, mas, Paulo Coelho é membro também. o que é bem legal, mas eu passei a ler de tudo, eu fiz um mestrado focado em literatura, eu trabalho, eu vivo de literatura. Hoje, né? Então, assim, ainda que indiretamente, mas aí por que você vai menosprezar uma coisa que forma as pessoas, né? Isso. Eu acho isso de uma... Enfim, eu acho que é pequeno isso, é o que você falou, acho que a pessoa que afirma isso, ela não viveu e não viu nada do mundo, né? Eu tava vendo na verdade foi uma mesa que aconteceu depois da Flip, e a Simone Paulino, que ela é a CEO da editora Nós, que é uma editora bem legal, ela estava falando sobre a vida dela, e a Simone também foi uma criança pobre, uma criança que morou na periferia e que estudava numa escola pobre, e um dia ela falou que a escola levou os alunos para conhecer a Bienal, porque muita gente julga a Bienal, fala que é muito pop, que é muito comercial, e não sei o que. E ela falou que ela foi, e aí lá no meio da Bienal ela cansou de andar, então ela tirou o sapato e ficou descalça. E uma repórter, se eu não me engano, ela contou, acho que era da Globo, chegou nela e quis entrevistá-la. E aí entrevistou ela, e aí ela falou que ela é aquela menina que andou descalça na Bienal, aquela menina que ninguém dava nada por ela, e que hoje vive de literatura, que criou a própria editora. E ela falou da importância disso, da importância de lotar um ônibus, levar a criança para o lugar, de ser popular, de ser acessível, de ser aquele mundo muito louco, assim, que né, a academia despreza também. E tá aí, ela tá fazendo grandes livros excelentes. O livro da Aline Bay foi publicado na editora dela. Então, aliás, o livro excelente, O Peso do Pássaro Morto. Sim, ela já teve 2 vezes com autores na Flip, ela trouxe autores estrangeiros para Flip. Então, assim, só trabalhos de excelências. E por que não, né? Por que a gente vai menosprezar? Então, tem a minha história, tem a dela, tem a de tantas outras pessoas, e aí você quer se colocar no eu sou o melhor porque eu leio a gente tem uma literatura acho que a gente tem uma crise mais que isso. É uma crise de pessoas, às vezes, eu critico muito mais uma pessoa que quer escrever sem ler do que um leitor que lê coisas que fulano, ciclano não acham intelectuais ou não acham boa o suficiente, porque eu acho que é muito mais grave uma pessoa que quer escrever um livro, que eu vejo isso aqui vai uma crítica minha, quer escrever um livro, quer escrever poesia sem nunca ler poesia, sem nunca ter lido um livro. Isso eu acho bem grave. Eu acho grave. Assim, eu acho que sempre há tempo, né? Acho que a pessoa sempre pode melhorar. Claro, e às vezes ela desperta isso. No ato de escrever, ela desperta a leitura, né? Mas eu acho isso bem grave. Eu conheço muitas pessoas, inclusive da literatura marginal e periférica, que falam: eu gosto de escrever, mas eu não tenho paciência para ler. E eu já identifiquei que isso é um erro. Isso é um erro, mas isso acontece também justamente por isso, porque a literatura ela é vendida como uma coisa que não é uma coisa para todo mundo. Não. E é uma coisa, quando você é criança, você está na escola, você olha e fala: nossa, literatura é coisa de velha, é coisa de gente chata, é uma coisa que eu não quero para minha vida, não tem movimento na literatura. Por que o slam seduz tanto, o sarau seduz tanto? Por isso, porque é a literatura em completo movimento, em total efervescência. Se for, né, e o jovem quer isso, ele não quer ficar horas, né? Eu queria porque eu era nerdona, mas não quer, as crianças não querem isso. Então, é isso, mas tem que ter o incentivo, tem que ter o estímulo da leitura também, e eu acho que esses novos formatos trazem isso. Eu acho que a literatura pode estar além do livro, sempre acho isso, mas eu acho que ler é fundamental para você compreender muita coisa. Eu acho nada substitui, nada dispensa. A leitura. Eu acho que tem uma coisa que me chama muita atenção, é que muitas pessoas começam a escrever achando que vai lançar um livro, vai vivendo um glamour, que vai ganhar rios de dinheiro, que as pessoas vão querer... Às vezes vê um ou dois escritores na Bienal de São Paulo, onde estão os escritores que vendem muito, acha que vai escrever um livro e todo mundo vai se interessar para ler. A hora que a pessoa escreve, vê que ninguém leu, ninguém se interessou, vendeu 1, 2 livros, desiste. Então o que mais tem de escritor é desistente, isso é fato. Tem um livro do Haruki Murakami, que é o meu escritor japonês favorito, chamado Romancista como Vocação, que ele faz uma análise dos romancistas, que ele fala que o romancista é um escritor que não tem ciúmes nem inveja de quem vai começar a escrever, porque sabe que a chance do desistir é muito alta. Porque o romancista ele não pode ser muito inteligente, porque
porque senão ele vai ver o romance como algo desnecessário e ele não pode ser muito burro. Então é aquele cara do meio que quer falar um pouco a respeito. Eu acho que ele trata de um jeito muito cômico, muito engraçado, mas ao mesmo tempo muito verdadeiro. Porque a hora que alguém chega pra mim e fala assim, estou escrevendo um romance, a pessoa nunca quis ou nunca teve essa vontade, mas viu um dia, como é que faço? Depois que eu escrever, o que eu faço? Falo, olha, o mais fácil de tudo é escrever. Você está achando difícil escrever, é o mais fácil, porque depois o caminho é longo. Porque você não vai ter um glamour, você não vai ter portas abertas, os seus amigos próximos não vão ler seu livro, é um ou outro que vai se interessar pelo seu livro, provavelmente vai gente no lançamento do seu livro, mas não vai sair daquilo. É triste, mas muitas vezes as pessoas vão comprar o livro no lançamento, mas não vão ler. Então escreva por você, porque se eu sou dessa premissa, se eu estiver sendo fiel comigo e o meu leitor gostar de mim, automaticamente o leitor vai estar gostando do que eu sou realmente, entendeu? Uhum. Eu não posso pensar o mercado que é isso, o mercado que é aquilo. A única coisa que eu presto atenção, ainda mais eu que sou advogado, então eu lido com palavras complicadas, um jeito de colocar palavras, um jeito muito rebuscado, que é o dia a dia forense, né? Eu tento filtrar isso, então eu tento deixar muito mais leve uma leitura, que uma pessoa com baixa escolaridade pode ler e entender, e uma pessoa com alta escolaridade pode ler e saber. Não que eu sou perfeito, não estou falando isso, eu estou falando assim, o que eu penso no cenário geral e o que eu aprendi aí há quase 15 anos escrevendo, assim, com uma frequência, né? Então eu sou muito mais crítico a isso, assim, a não achar. Então é uma dica para quem está querendo começar a escrever, não vai achar que vai entrar e vai vender um livro para televisão, que vai virar uma série, vai virar um filme e acabar se frustrando muito. Então, se o seu objetivo é esse, lamento informar que vai ser difícil conseguir alguma coisa. Eu acho que, na verdade, o objetivo da pessoa escrever, ela tem que realmente começar lendo. E não só isso, mas ela tem que ir em eventos literários, ela tem que frequentar mesas, debates, eventos, prestigiar os amigos. Não porque é amigos só, mas também prestigiar os eventos. Os ouvir as pessoas, ler o que está sendo feito, se inteirar, consumir literatura. Porque como é que você quer viver num universo onde você não é um consumidor e você quer ser consumido? Que fórmula que é essa? Isso não fecha essa conta nunca. Né? É porque a gente tem muito mais escritor do que leitor, muito isso mais, é fato. Hoje todo mundo escreve. Todo mundo tem uma facilidade de publicação muito grande, né? Tanto que se você for num evento literário, o número de livros que você vai comprar é muito superior ao que você vai conseguir ler. Muito superior. Então, isso já... Sei que eu diga, né? Isso é a história da minha vida. Pelo menos os meus livros você leu, então eu tô satisfeitíssimo. Eu li. Não, eu sempre leio, né? Na medida do possível, eu leio tudo. Mas é isso, eu trabalho bastante também, então é complicado, eu leio tanto quanto eu gostaria. Você tá no meio da literatura também. Não, eu leio porque é inerente ao meu trabalho. Mas, enfim, não dá pra ser tudo, mas eu sou uma consumidora de literatura em todos os aspectos, por isso, porque eu ouço podcast, eu assisto vídeo, eu vou a evento, eu viajo pra ir nos eventos, então eu tô movimentando todo esse mercado, porque também não é só comprar o livro, né? Existe todo o mercado, todos os profissionais que tem ali em volta que dependem disso. Então é um mercado como qualquer outro, é uma profissão como qualquer outra ser escritor. E é difícil tanto quanto, né? Porque você está lidando com arte, você está lidando com isso num país que não valoriza isso nem um pouco, né? É a última escala. Um mundo de haters também, né? É, um mundo de haters, total. E é difícil viver de literatura. Quando você escreve, publica, você não sabe o que vai vir de lá, né? As pedradas que vêm, se você cresce eventualmente, não sabe como que... Mas eu acho que é isso, eu acho que a dica fica essa mesmo. Escrever bastante e ler bastante. Ler o triplo do que escreve. Eu acho que a fórmula, se fosse, não tem erro. Outra coisa que eu queria falar que você me falou hoje é as tretas dos booktubers. Ai, tem pautado a minha vida. Eu nem procurei isso. Porque eu queria ouvir de você. Qual é a treta? Eu vou tentar resumir a treta dos booktubers, porque assim, é uma senhora treta. Mas tudo começou quando um autor que é relativamente conhecido no meio literário vazou no Facebook uma tabela de preços de uma youtuber que é muito conhecida no meio também, literário e que fala dos booktubers, fala sobre livros.
e na qual ela explicava os valores e como era feita a cobrança por resenha dos livros, a resenha em vídeo. Assim? Que as editoras ou os autores, né? Porque tem autor que é rico e paga, Inclusive, olha, podem me procurar, brincadeira. Mas tem autores que pagam, né? E aí ele vazou isso achando um absurdo e chamando isso de jabá. E aí a internet quebrou, né? A internet, eu digo a minha bolha, né? Que é do meio literário. Dividindo-se entre os que defendiam os booktubers, os que rechaçavam os booktubers e os que não estavam entendendo nada porque nem sabiam o que era um booktuber. E aí, que são os youtubers literários, né? Vale lembrar que os booktubers são os youtubers literários. E aí, enfim, isso aí virou uma grande questão, virou uma grande briga, e os booktubers ficaram furiosos com isso, porque é a profissão deles e tudo mais. As pessoas vivem disso? Porque as pessoas vivem muito disso. Então, eu não conhecia tanto até eu participar de um encontro que eu fui convidada na editora Leia, no Rio, que eles convidaram youtubers, influencers e produtores de conteúdo para conversar, para saber como a gente também trabalha, o que a gente faz, porque eles estão num novo momento da editora e tudo mais. É uma editora bem legal, editora que trouxe a Postos esse ano, junto com o Free Postos, o português, o João Pinto Coelho. Então, assim, é uma editora que publica livros bem legais. É bem legal, foi bem legal a palestra. Sim, eles trouxeram para o Brasil a Kate Tempest, que para mim é uma excelente poeta, é uma excelente autora, inclusive fica a dica do romance dela. Perry, não é a irmã da Kate Perry, mas ela canta também, ela é rapper. Ela canta também. E ela é... ela é rapper, igual a Kate Perry. Igual a Kate Perry, tipo, nada a ver. E ela é do Islã também, e ela tem um livro, um romance que chama Os Tijolos nas Paredes das Casas, e é o melhor livro que eu li nos últimos tempos, então... Os tijolos nas paredes das casas. Vou procurar. É maravilhoso, eu posso te emprestar, assim, com muito dó, porque eu durmo do lado dele. Eu cuido bem dele, eu prometo. Eu sei, tudo bem. É quase a Matilde Campilho pra mim, então, por favor. Pra mim também. Mas, aí voltando, eu fui nesse encontro, e aí tinha algumas youtubers. E aí elas contaram como funciona o trabalho delas. E elas vivem disso. Porque elas fazem resenhas, elas fazem divulgação de produtos, tipo merchan de TV mesmo. E tudo mais. E elas conseguem ter uma renda que é até uma renda razoável. A gente pensando em Brasil e em pessoas que trabalham de dentro das suas casas e trabalham com literatura. E eu achei muito legal mesmo. Porque assim, são pessoas que são pessoas formadas, no geral em letras, enfim, cursos de humanas, mas para além disso, são leitores, são pessoas que leem. Tem uma delas que ela lê, se eu não me engano, 11 livros por mês é a média dela. 11 livros? 11 livros. E assim, ela ainda trabalha fora. Tem umas que se dedicam exclusivamente à carreira de youtuber. Eu achei muito legal mesmo. Eu gostei muito das meninas, eu gostei do trabalho delas. E aí elas recebem para fazer um post no stories do Instagram, no Facebook, no YouTube. E elas têm alcances gigantescos. Qual que é a média? Você sabe de visualização? Eu não lembro, mas é bastante. É tipo assim, cada vídeo, sei lá, bate uns 20, 30 mil visualizações, é bastante. E assim, o que eu entendo enquanto uma pessoa da comunicação, né? Enquanto uma comunicadora. Que antigamente você queria anunciar, então você procurava um meio de veículo tradicional, uma rádio, uma TV, um jornal. E aí o jornal, o rádio, enfim, a TV, o site, eles têm lá a tiragem, qual é o público com que eles falam dentro daquilo. E assim, só que dificilmente um veículo vai, por exemplo, vamos pegar um jornal, suponhamos que o jornal tenha 30 mil exemplares diários, aí você faz um anúncio de um dia, esse anúncio vai te custar uma fortuna, porque é caríssimo fazer um anúncio no jornal, e além dele te custar uma fortuna, esse anúncio, você não sabe se essas 30 mil pessoas que vão receber esse jornal gostam do assunto. Suponhamos que você anuncie seu próximo romance. Você não sabe se as 30 mil pessoas gostam de livros, se elas compram um jornal para ler a página de esporte, se elas compram para ler, sei lá, o horóscopo. Então cada vez menos comprando jornal. Né? Não, é um exemplo hipotético que eu tô dando. Se você anuncia com um youtuber e ele fala com 30 mil pessoas, são 30 mil pessoas que gostam de literatura. Se metade disso gostar do teu livro e metade dessa metade
comprar o livro, 7.500 livros são vendidos. 7.500 livros vendidos. Você vai vender muito mais que um autor do Prêmio Jabuti. Então é isso. E para além disso, ao invés de você negociar com o contato comercial de uma empresa que ganha uma mixaria para fortalecer o dono daquele grande império de comunicação, você negocia direto com a pessoa que está fazendo, com o trabalhador. É outro esquema de trabalho, é outro esquema de funcionamento do mundo, dado as novas tecnologias e a nova forma de se comunicar. Entendi. E isso também pauta o quê? Muito o fim da crítica literária, que sempre foi uma crítica paneleira, que só leu os amigos e falou dos amigos. E que também recebe jabá, porque as editoras também pagam para os jornais fazerem resenhas, quando a editora tem dinheiro. Então continua da mesma forma, pautado pelo capital. Quem tem dinheiro anuncia, quem não tem... Quem criticou os booktubers que estavam fazendo isso? Os autores que são ressentidos, né? Porque o que mais tem no Brasil é autor ressentido. Porque não deixa de ser um negócio, né? É um negócio, é comercial. Mas não exclui o prazer da pessoa de ler aquilo. Será que a crítica não estaria muito, assim, ligada ao fato de não ser fiel? A crítica por estar... A pessoa está recebendo um valor. Tá, então ela vai falar tá bem, ligada a isso, tá ligada a isso. Mas também tem youtubers como, por exemplo, o Humberto Conzo Júnior, do canal Primeira Prateleira, que não cobra nada pra fazer as resenhas. Ele é muito legal e ele não cobra nada pra fazer isso. E o canal dele é muito legal. Tem youtubers que cobram e que tem canais muito legais, tipo o Yuri do Livrada, que tem um canal bem legal. Enfim, tem vários canais que não... Enfim, o Yuri acho que ele até tem umas parcerias, mas ele negocia com editoras direto e tudo mais. Mas que são canais muito importantes, canais que cobrem eventos, canais que dão dicas, e até o das meninas. O que eu, Jéssica Balbino, tenho de preguiça, às vezes, dos canais, é que é tudo muito igual, é tudo muito padronizado, então é tudo muito rosa, é tudo muito cheio de estrelinha, florzinha e coisinhas. Entendi. E isso me dá uma preguiça, porque eu acho que é meio infantilizado. E aí eu gosto dos canais que tratam mais de literatura contemporânea, por isso eu gosto muito do Humberto. Do Humberto eu acompanho, acho que é o único de canais que eu vejo hoje, que falam de uma literatura que me agrada mais. Eu não gosto tanto de romance e água com açúcar e tudo mais, mas tem gente que gosta, tem gente que lê, tem gente que pode pagar para ser resenhado por essas pessoas, e, enfim, e tá aí, tá acontecendo. E eu gosto das pessoas, das youtubers que eu conheci, são umas queridas, são pessoas que estão vivendo disso. E que bom que as pessoas estão vivendo de literatura e que acharam um caminho para isso, porque é trabalhoso. Não é só ler o livro. Eu acho que se ligar à fidelidade, por exemplo, eu acho que é possível unir as duas coisas. Por exemplo, eu vou pagar para fazer uma propaganda do meu livro, mas desde que ela seja sincera, é que é um risco, né? Mas isso acontece. Eu tava conversando com essa youtuber. Não gostei tanto do seu livro, eu não vou falar 100% bem, eu vou fazer a crítica sincera. Ela faz isso. Ela é a Ju Cirqueira do Nuvem Literária. E ela é de Vitória, tá? A gente conheceu e a gente ficou juntas, assim, um tempo, esperando o voo. E a gente conversou muito. E aí ela me contou que teve um livro que ela leu, o cara pagou, ele pagou pela resenha, ela leu e ela não gostou, não do livro, mas ela não gostou do personagem, e ela entendeu que o personagem era inspirado nele, e aí ela conversou muito com ele, ela falou assim, olha, eu não gostei, por isso, porque ele é inspirado em você. Ele falou, ela falou, olha, eu vou fazer a resenha, mas eu vou ter que falar que eu não gostei, que o personagem é desprezível, que as atitudes dele são muito ruins, e que tudo mais e tal. Ele falou, não, tudo bem, eu acho que se faz assim, beleza. É o que você achou. Ela falou assim, não, mas você tá me pagando. Ela falou, não, tudo bem, mas eu vou ter que falar. Beleza, e ficou assim, ela fez a resenha e pro cara tava tudo bem. Problema resolvido, né? Problema resolvido. Mas aí tudo bem, eu acho que você é sincero. Você tá pagando, mas a pessoa vai fazer uma crítica dela. Você tá movimentando sua crítica e pagando pra ver uma crítica negativa do seu livro também. Isso também tem muito a ver com a falência dos meios de comunicação, como a gente conhece. O jornalismo tá no ápice da crise dele, como a gente conheceu e como eu conheci e os podcasts estão tendo um aumento bombástico, mês a mês. Assim, enquanto isso, a editora Abril demitiu metade, não pagou as pessoas, e os jornais demitem a cada dia mais, e as emissoras e tudo mais, e isso, enfim, tá cada dia maior essa pressão. E aí o que acontece? O caderno que cortam primeiro nos jornais, o setor que cortam primeiro é o de cultura, é o de literatura. Então, assim, esses críticos não têm mais onde trabalhar. E aí, por que não fazerem isso também, né? Então, assim, a crítica mesmo, a crítica literária, que o cara é pago para ser um jornalista de literatura e fazer críticas, quase não existe mais. E aí tem, tipo, 2 ou 3 em cada veículo. Como é que essa pessoa vai dar conta de ler tudo, de entender tudo que tá acontecendo? É humanamente impossível. Então... É verdade. E ainda assim, essa pessoa também
tem que fazer críticas positivas porque o jornal recebeu, mas ela não. Ela não, é. Então, senão ela é mandada embora ainda, né? Senão ela é mandada embora, que são as matérias pagas, são as matérias REC, que a gente chama, e que todo jornalista já teve que fazer. Então, desculpa, gente, eu acho que é uma babaquice essa treta toda com os youtubers, eu acho que é coisa de escritor ressentido, eu acho que a gente precisa entender como funciona. Claro, entender os dois lados, eu também entendo o escritor que fica puto, mas que não tem grana, fica puta a maioria, mas eu acho que, assim, eles estão fazendo o trabalho deles também, é um mercado, vem muito bem discriminado quando é publicidade, eles colocam que é publi, isso é a pessoa fica atenta, sabe o cara que vê sabe que é publicidade, então não tem por que ser rechaçado. Eu acho que tudo que tem diálogo é importante, né? Sim. Já acho que estamos acabando. Eu falei demais hoje. Estamos acabando o nosso segundo episódio. A gente vai tentar manter a frequência de um episódio por semana, né? E tô felizão mesmo com o nosso Rabiscos e quero vida longa pra ele. Vai ter muita vida longa, a gente vai continuar rabiscando muito ainda. Tô bem feliz também com o podcast. Onde que te encontra? Me encontra nas redes sociais. No Twitter eu sou @JessicaBalbino, no Instagram @JessicaBalbino_ e no margens.com.br. Se tiver sugestões de convidados, de temas, de assuntos para mandar pro Rabiscos, por enquanto o e-mail é contato@margens.com.br, mas logo teremos um e-mail próprio. Do Rabisco a gente fez o e-mail, né? Eu não lembro ele. Lembra que a gente fez? Sim, a gente fez, mas eu também não lembro. Então, por enquanto é esse. Por enquanto é esse. Só entrar no Margens, provavelmente vai ter o link do podcast lá também. E como é que te acha, Tadeu? Me acha no Instagram, Tadeu F. Rodrigues. Alguém já tinha o Tadeu Rodrigues, então eu tive que colocar Tadeu F. Rodrigues. E no Twitter, Tadeu Rodrigues. Lá tem os links pra tudo, pra poesia, pra venda dos meus livros, etc. Eu acho que você tinha que colocar Tadeus Rodrigues. Tadeus. Porque é um deus, gente. Eu não podia perder a oportunidade. O pior é que é Tadeu F. Rodrigues, aí parece Tadeu Rodrigues. É péssimo. Coloca Tadeus Rodrigues que vai ficar melhor. As pessoas vão entender quando elas te seguirem. Vou pensar a respeito. Jéssica, brigadão então. Obrigada. Boa noite a todos. A gente se vê no bom próximo dia, boa tarde, boa noite. Rabiscos. Beijo. Beijo.